Fala pessoal, aqui Guilherme Costa do canal MMA Clube da Luta. Vocês estão bem? Eu estou bem. Vou falar hoje, galera, dos nocautes mais brutais da história do UFC. Vamos nessa? Vamos embarcar nesses nocautes. Bora. Vamos começar. Glover Teixeira versus Anthony Rumble Johnson. Glover Teixeira, este mesmo, o treinador do Alex Poatan. Anthony Rumble Johnson sempre foi conhecido pela mão pesadíssima, aquela mão de marreta, e não deu outra. Primeiro round, acabou de começar a luta. Daí Magliota, fight, lutem. Anthony Rumble Johnson acertou um upper de baixo para cima. Glover viu estrela, caiu apagado. Aí o Anthony Rumble Johnson foi para cima, deu mais uns 3 socos. Acabou a luta. E tem uma curiosidade ali. O Glover Teixeira pensou que a luta não tinha terminado. E o que aconteceu? Ele grudou o Dan Magliota, o árbitro, pensando que estava seguindo a luta. Lutando o Western com o Dan Magliota. Você vê ó, o tanto que a mão do Anthony Rumble Johnson era pesada. Infelizmente, o Anthony Johnson não se encontra mais aqui. Ele faleceu com câncer com 38 anos de idade. Lutando ainda em alto rendimento. Você vê, né? Nada é eterno, mas esse aí foi um dos nocautes mais brutais da história do UFC. Segundo nocaute, Francis Ngannou, o camaronês, versus Alistair Overeem, holandês. Francis Ngannou não era muito conhecido ainda no meio do MMA, estava começando no UFC. Agora, Alistair Overeem, ele vem de vários eventos, tem muito tempo no MMA. Ele vem ali do Pride, vem do K1. Esses são eventos que tinham na época. Um exímio trocador, lutador de Muay Thai. Mas o que aconteceu? Alistair Overeem, ele já no fim de carreira, já para pendurar as luvas, aí marcar essa luta contra o Francis Ngannou. E Francis Ngannou ia vindo numa crescente nas lutas, só vindo com vitórias. E não deu outro. Francis Ngannou encaixou um golpe, meu Deus do céu, e tirou a alma do Alistair Overeem do corpo. Tirou e voltou. Caiu completamente apagado. Para fechar a fatura, o Francis Ngannou deu mais 2 socos de cima para baixo que definiu a luta completamente. Brutal, brutal. Terceiro nocaute brutal, não tem como não falar. O Rei do Rio, José Aldo Jr. versus Conor McGregor. Infelizmente, eu acho que o que aconteceu nessa luta? O Conor McGregor conseguiu entrar na mente de José Aldo. O José Aldo esqueceu toda a estratégia que traçou com a equipe dele e foi por tudo ou nada. Ele queria matar o Conor McGregor. Porque o Conor McGregor, na coletiva de imprensa, tirou o cinturão José Aldo, colocou aqui nas costas dele. O Conor falou que ele era o Rei do Rio, não era o José Aldo. Falou muita coisa. Então, começando a luta ali, José Aldo conseguiu conectar o golpe. Ele mandou um golpe legal, mas foi muito aberto o golpe de José Aldo. E o Conor McGregor, na época dessa luta, ele era um sniper. Os golpes encaixavam certinho, ele não desperdiçava golpes. O golpe do Conor foi reto e o José Aldo foi com uma angulatura. Então, o que chega mais rápido? Foi isso que aconteceu. Pegou primeiro, José Aldo caiu, o Conor McGregor conseguiu acertar 2 golpes no chão ainda do José Aldo e fim de luta. José Aldo perdeu o cinturão pro Conor McGregor e não recuperou nunca mais esse cinturão. E tem mais uma curiosidade. Conor McGregor fez uma aposta com o Dana White, o presidente do UFC. Falou que se vencesse o José Aldo no primeiro round, ele ia apostar $1 milhão com o Dana White. Ele ganhou mais $1 milhão nessa aposta com o Dana White. Quarto nocaute brutal. Luke Rockhold versus Ian Blachowicz. Uma curiosidade, foi a primeira subida de peso do Luke Rockhold para o meio pesado. Estava no peso médio, ele tentou a vida no meio pesado. O que aconteceu? Pegou Ian Blachowicz, um natural meio pesado. Ian Blachowicz não conseguiria bater no 83 quilos. Então, mais forte que o Luke Rockhold. Então, o Luke Rockhold tentou subir e ele foi nocauteado brutalmente. Teve até uma luta ali no primeiro round. Foi legal. O Luke Rockhold chuta muito bem. Ele é um ótimo kickboxer. Chutou muito bem ali. Mas no segundo round, a força polonesa de Ian Blachowicz pegou ele. Acertou um soco que chegou a quebrar o maxilar do Luke Rockhold. Acertou, ele já caiu. Completou mais 2 golpes embaixo.
Graças a Deus, o árbitro entrou e interviu a luta. Então foi uma subida frustrante do Luke Rockhold. Muito bom peso médio, mas não vingou, não se criou o peso meio pesado, felizmente. Quinto nocaute brutal. Essa luta foi um divisor de águas no MMA brasileiro. Os dois monstros da época. Vitor, o Fenômeno Belfort versus Anderson Silva. Infelizmente, ou felizmente para alguns, Anderson Silva ganhou essa luta. O que aconteceu? A envergadura de Anderson Silva, tanto nos braços quanto nas pernas, venceu. E Anderson Silva conseguiu encaixar um chute frontal que pegou certinho no maxilar, o disjuntor do Vitor Belfort. Eu acho que ele pode fazer mais 80 tentativas desse chute que não acerta nunca mais a carreira. E a verdade tem que ser dita, ele não acertou mesmo. Só foi no Vitor Belfort. E essa luta foi com muito hype, porque o único lutador que poderia destronar Anderson Silva, que vinha de várias vitórias de cinturão, era o Vitor Belfort, pela sua explosão, sua força, sua velocidade. E o desafio da luta do Vitor desafiou o Anderson Silva muita polêmica. Mas esse assunto eu tenho um vídeo aqui no canal. Tem um vídeo da luta do século que parou o Brasil, vou deixar aqui embaixo. E também tem o vídeo da polêmica da reposição de testosterona, polêmica TRT, da sacanagem que fizeram com o Vitor Belfort. Sexto nocaute mais brutal do UFC. Wanderlei Silva versus Rampage Jackson. Uma curiosidade ali, Rampage Jackson perdeu de forma brutal em outro evento com o Wanderlei Silva. Essa luta foi no extinto Pride, evento japonês. Não era octógono de grade, era ringue na época. Quando ele Silva acertou joelhadas no Rampage, ele caiu por cima das cordas, caiu quase morto. Aí Rampage Jackson teve sua vingança no UFC. E o que aconteceu? Rampage Jackson conseguiu acertar um golpe no Wanderlei. Wanderlei caiu completamente apagado, as pernas tremendo, igual uma galinha destroncada. Gente do céu, brutal. E demorou pra ele voltar. Tava vendo a luta ali, eles até tiraram o foco ali dele caído, porque demorou muito pra voltar. Apagou completamente. Então, Rampage Jackson conseguiu a vingança, empatando 1-1 com o Wanderlei Silva. Então ficou um pro Wanderlei e um pro Rampage Jackson. Na verdade foi 2-2. Duas lutas de Wanderlei venceu no Pride e Rampage Jackson venceu uma no Bellator e uma no UFC. Então, é empatado. 2 Wanderlei, 2 Rampage Jackson. Vai ter desempate? Não, porque os dois já tá de bengala. Sétimo e último nocaute, mas não menos louco, não menos brutal. Dan Henderson versus Michael Bisping. Foi um dos mais brutais nocautes que teve na história do UFC. Dan Henderson, ele é conhecido como a bomba humana. A bomba na mão. Ele conseguiu encaixar um golpe no Michael Bisping. Michael Bisping caiu já em Marte. E depois ele veio de cima para baixo e deu um soco. Meu, não precisava daquilo. Não sei como que não matou. Já era. Brutal. Michael Bisping sempre com aquele trash talk ali de falar mal do lutador, ficar ali na luta, na encarada, mas ele pagou o preço. Meu Deus do céu. E tem uma curiosidade. O Dan Henderson fez uma marca de roupa com esse golpe. Ele vindo ali de cima para baixo com a marreta e martelando. Você acredita? Que bizarro. Eu fico imaginando o Michael Bisping comprar uma bermuda ou comprar uma camisa dessa. Será que ele compra? Acho que não, hein? Meu Deus. Foram os 7 nocautes mais brutais do UFC. O que vocês acharam? Vocês concordam com a minha lista ali, de primeiro até o 7º? Eu não vejo muito mais nocautes desse hoje em dia. Será que os lutadores de hoje estão meio assim, com medo, meio Nutella de aplicar nocautes? Parece que antigamente tinha mais nocautes mais brutais. O que vocês acham? Comenta aí embaixo se estou certo, se estou errado. Vocês concordam com a minha lista ou não? Beleza? Saudade de vocês, hein? Tamo junto. Valeu!